Imagina o seguinte: você acorda todo dia no mesmo horário, para o mesmo trabalho, volta para casa, abre um catálogo e fica escolhendo qual mesa de jantar combina mais com a sua personalidade. Você não sabe quando isso virou a sua vida, mas virou. É assim que começa o Clube da Luta, com um cara que tem tudo funcionando: emprego, apartamento, rotina, e que ao mesmo tempo não sente absolutamente nada. A questão não é que a vida dele é ruim, a questão é que ele se anestesiou tão profundamente que precisa ir em um grupo de apoio de doença terminal que ele não tem, só para conseguir chorar, só para sentir alguma coisa. E aí aparece o Tyler Durden. Mas aqui é onde a maioria das análises para. Falam de alter ego, de personalidade dupla e seguem em frente. Só que tem uma coisa muito mais profunda acontecendo ali. Uma coisa que um psicólogo suíço descreveu quase 100 anos antes do filme existir. Carl Jung chamava isso de sombra. E entender que é a sombra muda completamente a forma que você assiste esse filme. E se você for honesto, muda a forma como você olha para si mesmo. Antes de falar do Jung, precisamos entender o tamanho do problema do narrador, porque ele não é só um cara triste, ele é um cara que desligou. Olha a vida dele, ele trabalha numa seguradora calculando se vale a pena fazer recall de carros com defeito. Não se vale salvar vidas, se vale financeiramente. Ele sabe que o trabalho dele é moralmente nojento, e ele faz assim mesmo, todo dia, sem questionar. O apartamento dele é um catálogo vivo, cada peça escolhida para projetar uma personalidade que ele não tem. Ele não compra porque gosta, compra porque aquilo diz algo sobre quem ele acha que deveria ser. Numa das falas mais certeiras do filme, ele disse que ficava olhando para os móveis e pensando: que tipo de pratos me define como pessoa? Para e pensa nisso. O cara tá literalmente tentando construir uma identidade a partir de objetos, porque por dentro não tem nada. Não tem raiva, não tem desejo, não tem vontade. Tem insônia, que é o corpo dizendo: não tem nada aqui, não tem do que descansar. E ali ele descobre os grupos de apoio. E ali, abraçado com estranhos que estão morrendo de verdade, ele finalmente consegue chorar. Finalmente sente algo. Não porque ele tem empatia por essas pessoas. Isso viria depois. Naquele momento ele está usando a dor dos outros como droga, porque a dor dele está tão enterrada que ele nem sabe mais onde fica. Esse é o ponto. O narrador não está simplesmente reprimindo uma emoção ou outra. Ele reprimiu tudo. Raiva, desejo, agressividade, ambição, sexualidade. Qualquer coisa que fosse crua, que fosse real, que pudesse bagunçar a vidinha organizada dele. E enterrou tudo tão fundo que não sobrou nada na superfície. O Jung tem uma frase que descreve isso perfeitamente. O que você não toma consciente se torna o seu destino. O narrador não tornou nada consciente, e o destino veio cobrar. Carl Jung era um psiquiatra suíço que passou a vida inteira estudando as partes da mente que a gente prefere ignorar. E de tudo que ele mapeou, a sombra talvez seja o conceito mais desconfortável. A ideia é simples de explicar e difícil de aceitar. Todo mundo tem uma versão de si que não quer ver. Não é maldade pura, é mais sutil que isso. É tudo aquilo que desde criança você aprendeu que não pode ser. Você aprendeu que a raiva é feio, a raiva vai para a sombra. Que a ambição é egoísmo, a ambição vai para a sombra. Que sexualidade é vergonha, vai para o mesmo lugar. Cada vez que alguém disse para você não seja assim, uma parte sua foi empurrada para baixo do tapete. E o Jung foi muito claro sobre uma coisa: reprimir não é o mesmo que resolver. Quando você empurra algo para a sombra, aquilo não morre, ele ganha força, fica lá, crescendo no escuro, se alimentando exatamente da energia que você gasta para manter a tampa fechada. Tem um conceito dele que é fundamental aqui: enantiodromia. O nome é complicado, mas a ideia é bem direta. Quando qualquer coisa é levada ao extremo, ela tende a se transformar no oposto. Se você força demais a ordem, o caos cresce por dentro. Se você reprime a agressividade ao máximo, ela não diminui. Ela se acumula até explodir de um jeito que você não controla. E é exatamente isso que o Jung dizia que acontece quando a sombra é ignorada por tempo demais. Ela não fica quieta, ela começa a agir por conta própria. Primeiro em coisas pequenas, aquele comentário ácido que sai sem querer, aquela decisão impulsiva que você não entende depois. Aquele padrão de autossabotagem que se repete, e em casos extremos, a sombra toma conta. Jung escreveu que a pessoa que não conhece a própria sombra projeta ela no mundo, vê nos outros o que não aceita em si, e quando a repressão é grande o suficiente, a sombra não só projeta, ela se personifica. Agora, com isso na cabeça, volta pro filme. Tyler Durden não é um alter ego aleatório, ele é cirurgicamente o oposto do narrador. Cada traço do Tyler é uma resposta direta a algo que o narrador enterrou. O narrador é passivo, o Tyler é pura ação. O narrador evita conflito, Tyler procura briga. O narrador compra móveis para sentir alguém, Tyler vive numa casa caindo aos pedaços e não tem nada, e não se importa. O narrador reprime sexualidade. O Tyler transa com a Marla sem a menor inibição. O narrador obedece, o Tyler lidera. Isso não é coincidência narrativa, é a sombra funcionando exatamente como Jung descreveu. A sombra é feita do que foi rejeitado. Se o narrador rejeitou a agressividade, a sombra é agressiva. Se rejeitou o caos, a sombra é caótica. Se rejeitou a liberdade, a sombra é radicalmente livre. E aqui entra o ponto mais perturbador do filme, que é exatamente o ponto mais perturbador do conceito do Jung. A sombra não é 100% ruim. Esse é o truque.
Porque tem muita coisa no Tyler que é verdade. Quando ele diz que as coisas que você possui acabam te possuindo, é verdade. Quando ele aponta que a maioria das pessoas vive no piloto automático, aceitando uma vida que nunca escolheu, é verdade. Quando ele fala que a geração dele foi criada pela televisão para acreditar que todo mundo ia ser milionário e rockstar e que a frustração vem daí, é verdade. A sombra sempre carrega a verdade. O Yang insistia nisso. Ela não é o vilão. É tudo aquilo que você precisa integrar, mas tem medo de encarar. A raiva que pode virar assertividade, a agressividade que pode virar coragem, o caos que pode virar criatividade. Mas quando essas coisas são reprimidas em vez de integradas, elas voltam distorcidas, voltam sem filtro, voltam como Tyler. E no caso do narrador, a repressão foi tão completa, tão absoluta, que a sombra não vazou aos poucos. Não saiu em pesadelos, em atos falhos, em comportamentos estranhos aqui e ali. Ela construiu uma personalidade inteira, com nome, rosto, voz e filosofia. O Tyler é a sombra do narrador, ganhando corpo, porque ela não tinha nenhum outro caminho para se expressar. Pensa na insanidade disso. A mente do cara estava tão dividida, tão trancada, que a única forma que ela encontrou de se equilibrar foi criando uma pessoa que não existia. Isso não é loucura aleatória, é a psique fazendo o que o Yang disse que ela faz quando não tem outra saída, compensando. A enantiodromia em estado puro, a repressão máxima gerando a expressão máxima. Mas aqui é onde o filme passa de inteligente para brilhante, porque ele não glorifica o Tyler. Mostra a sedução e depois mostra o custo. No começo o Tyler parece libertação, o clube da luta parece libertação. Os caras que passam a semana inteira em empregos que odeiam, engolindo tudo, finalmente têm um lugar para sentir algo de verdade, para testar os limites do próprio corpo, para existir de um jeito cru, sem filtro. E funciona, por um tempo, porque é exatamente isso que acontece quando você deixa a sombra sair, sem controle nenhum. No começo é alívio, é finalmente fazer o que você sempre quis e nunca se permitiu. Parece liberdade. Mas a sombra sem integração não para, ela escala, sempre escala. O clube da luta vira o projeto Mayhem. As regras que davam estrutura somem. Os membros perdem nomes, perdem identidade, que é irônico, porque era exatamente o problema original do narrador. Eles trocaram a anestesia corporativa por outra anestesia, só que essa vem com um uniforme preto e missões de destruição. E o narrador começa a perceber que não controla mais nada. As coisas acontecem enquanto ele dorme. Pessoas obedecem ordens que ele não deu, ou que não lembra ter dado. Ele descobre que o Tyler viajou pelo país inteiro criando células do projeto Mayhem usando o corpo dele sem que ele soubesse. Isso é o Yang gritando na sua cara. Se você não integra a sombra, ela te domina. Não é negociação, não é exagero. A parte de você que você ignora não vai embora. Ela só espera o momento certo para assumir o volante. E o mais assustador é que isso não é exclusivo do cinema. Você já viu isso na vida real. A pessoa que reprime a raiva a vida inteira e um dia explode com violência desproporcional. O cara certinho que de repente toma uma decisão autodestrutiva que ninguém entende. A pessoa controlada que desenvolve um vício secreto. São versões menores da mesma mecânica. A sombra encontrando brechas. O Tyler, ele não é um acidente, ele é uma consequência. O final do Clube da Luta é estranho, é violento. E é de um jeito torto a coisa mais yangiana do filme inteiro. Quando o narrador finalmente entende que o Tyler é ele, que sempre foi ele está diante do que Yang chamava de confronto com a sombra. O momento em que você para de projetar, para de negar e olha de frente para tudo que você é e tentou não ser. Mas repara no que acontece antes desse momento. O narrador passa o terceiro ato inteiro tentando desfazer o que o Tyler fez, tentando desmontar o projeto Mayhem, correndo de cidade em cidade, ligando para os bares, implorando para as pessoas pararem, e nada funciona, porque ele está tentando lutar contra si mesmo de fora, como se o Tyler fosse um problema externo, que pudesse ser resolvido com lógica e esforço. É exatamente o que a maioria das pessoas faz com a sombra. Tenta controlar, tenta negociar, tenta trancar de volta na caixa. E o Yang dizia que isso é inútil. Você não negocia com a sombra, você não derrota a sombra, porque ela não é um inimigo, ela é você. E aí vem a cena do tiro. O narrador coloca a arma na própria boca e puxa o gatilho. No nível literal, ele está se matando para matar o Tyler. Mas no nível mais fundo, ele está fazendo a coisa mais difícil que existe, destruindo a ilusão de que ele e a sombra são entidades separadas. O tiro não elimina a sombra, ele elimina a divisão. Depois daquele momento, não existe mais eu e o Tyler. Existe uma pessoa só, com tudo que vem junto. O Yang chamava isso de individuação, o processo de integrar todas as partes de si mesmo, inclusive as que você odeia, numa identidade coerente. Não é se tornar o Tyler, não é voltar a ser o narrador, é algo novo, algo inteiro. Mas o Yang nunca disse que a individuação é o final feliz. Não é o momento em que os créditos sobem e está tudo resolvido. Individuação é doloroso, é olhar para todas as partes que você passou a vida toda rejeitando e dizer, isso também sou eu. A raiva é minha, o caos é meu, a capacidade de destruir é minha.
E agora eu preciso aprender a viver com tudo isso, sem deixar nenhuma dessas partes no comando sozinho. E o filme mostra isso de um jeito brilhante. Olha o que está acontecendo quando o narrador segura a mão da Marlon. Os prédios estão desabando. O projeto Manheim funcionou. As bombas explodiram. As consequências do Tyler não desapareceram só porque o narrador integrou a sombra. O estrago está feito. E ele vai ter que viver com isso. Isso é o que torna o final tão honesto. Não é a redenção limpa. É um começo sujo. O narrador finalmente está inteiro, mas inteiro no mundo que a versão fragmentada dele ajudou a destruir. Ele vai carregar o Tyler pro resto da vida. Não como uma voz separada, mas como parte do que ele é. E tem um detalhe que quase ninguém comenta. A mão da Marlon. O narrador nunca conseguiu se conectar com ela de verdade. Na primeira metade do filme, ele evitava. Na segunda, o Tyler usava ela. E em nenhum momento existia uma relação real. Porque você não consegue se conectar com outra pessoa enquanto está desconectado de si mesmo. É impossível. Você oferece uma versão editada, uma máscara, um personagem. Nunca você. E o Young sabia disso. A individuação não é sobre se conhecer. É a pré-condição para qualquer relação verdadeira. Porque só quem é inteiro consegue estar presente na vida com alguém. Quando o narrador segura a mão da Marlon, pela primeira vez no filme, ele não tá fugindo, não tá usando, não tá fingindo. Ele tá ali, com tudo que ele é. E isso é ao mesmo tempo a cena mais simples e mais bonita do filme inteiro. Agora eu sei o que você tá pensando. Legal, mas isso é cinema, isso é extremo. Eu não tenho um Tyler Durden na minha cabeça. Provavelmente não, eu espero que não. Mas você tem uma sombra, todo mundo tem. E a real é que você provavelmente já encontrou ela, só não reconheceu. Sabe aquele momento em que você explodiu com alguém por algo pequeno e depois pensou de onde veio isso? Veio da sombra. Aquela decisão que você tomou por impulso e que não combina com a pessoa que você acha que é sombra. Aquele padrão que se repete. O relacionamento que sempre termina do mesmo jeito. A autossabotagem na hora que as coisas começam a dar certo. A procrastinação crônica em algo que você sabe que importa. Isso não é preguiça. Não é falta de disciplina. É a sombra encontrando brechas. E tem uma versão mais silenciosa disso, que talvez seja mais comum. É o cara que está na festa, sorrindo e por dentro não sente nada. A pessoa que todo mundo acha que é tranquila, que é de boa, mas que na verdade só aprendeu a esconder tão bem que nem ela mesma sabe o que ela sente. Igual o narrador no começo do filme, funcionando, seguindo a rotina e completamente desconectada de si mesmo. A gente vive numa cultura que recompensa isso, que recompensa a repressão, engole a raiva, que é profissional, esconde a frustração, que é maduro, ignora o desejo, que é ser responsável. O problema é que Young estava certo. Nada disso desaparece, só muda de endereço. E geralmente a sombra aparece de verdade nos momentos de crise, o burnout, a separação, a demissão, a perda. Nesses momentos que a estrutura que você montou para manter tudo no lugar racha, o que estava embaixo vem à tona. E aí você tem duas opções: olhar de frente ou construir outra tampa e esperar a próxima explosão. O que Young e o filme estão dizendo não é que você precisa largar tudo e ir morar numa casa abandonada. Não é isso. O ponto mais simples e mais difícil ao mesmo tempo é olhar para debaixo do tapete e reconhecer o que está ali. A raiva não precisa te controlar, mas precisa ser reconhecida. Se você nunca se permite sentir raiva, ela não some, vira cinismo, vira passividade agressiva, vira aquela irritação constante que você descarrega em quem não merece. Agora, se você reconhece que a raiva está ali, pode escolher o que fazer com ela. Pode virar limite, pode virar ação, pode virar coragem de dizer não. A ambição não precisa virar ganância, mas precisa ter espaço. O caos não precisa destruir a sua vida, mas se você não der nenhum espaço para ele, ele vai encontrar sozinho. Integrar a sombra não é liberar o Tyler. Não é sair fazendo tudo que você reprimiu sem filtro. É o oposto. É conhecer essas partes tão bem que você escolhe como elas se expressam. Em vez de ser controlado por algo que você nem admite que existe, você assume a responsabilidade. É a diferença entre a raiva que te domina e a raiva que te move. Entre o caos que te destrói e o caos que te recria. O narrador do Clube da Luta passou anos inteiros fingindo que não sentia nada, e o preço foi um Tyler Durden. Você não precisa chegar nesse ponto, mas para isso precisa fazer uma pergunta que ele não teve tempo. O que você está reprimindo? E o que isso está te tornando?